Imaginem vocês que se ele tem contato direto com os empreiteiros, obviamente que isso tudo foi abafado. Então, só para a gente ter noção, houveram inúmeros acidentes na construção de Brasília, durante a construção de Brasília. No entanto, tudo foi abafado, não chegava até a população, por conta do contato que o JK tinha diretamente com os empreiteiros, e eles não iam deixar isso ser vinculado na mídia, esse número de acidentes que muitos morreram durante a construção de Brasília. Muito bem, lembrando, plano de metas de JK, 50 anos em 5, nacional desenvolvimentismo. Olha uma coisa que é interessante aqui, ó. Ele tinha 5 grupos importantes. A gente vai ver o que deu certo. Agora, presta atenção nesses grupos, que o que mais cai nos últimos anos em prova de concurso público, em vestibular, enfim, são essas questões também ligadas à economia. Ó, o primeiro grupo dele era o grupo da energia, certo? Recebia 43,4% dos investimentos. Tá? Ele tinha como meta energia elétrica, energia nuclear, carvão, petróleo e refinamento de petróleo. O grupo 2 era de transportes. Então, a base dele é energia e transporte. Transporte, 29,6% dos investimentos. Construções de estrada de ferro, pavimentação de estradas de rodagem, portos, barragens, marinha mercante e transportes aéreos. O grupo 3, de alimentos, maior investimento, 3,2% só. A meta, trigo, frigoríficos, matadouros, mecanização da agricultura e fertilizantes. A indústria de base é o número 4 estrutura, 20,4% dos investimentos na indústria de base. Tá? Investimento nas metas do aço, do alumínio, dos metais ferrosos, papel, celulose, borracha, exportação do ferro, construção naval, indústria de veículos motorizados, maquinaria pesada. E o quinto grupo é da educação, que não deu certo, tá? O investimento na educação, 4,3%. A meta era a alfabetização. A gente tem que lembrar, nós estamos falando de 55, 60, e a gente, no Brasil, nesse período, havia, sim, um índice considerável de analfabetismo, tá? Olha o resultado desse plano de metas. E a meta síntese, que é a construção do Brasil, né? O resultado do plano de metas. Nas áreas industrial, de transporte e de energia, foi excepcional, ou seja, foi um sucesso. Energia, transporte e na área industrial. Certo? O sucesso foi tanto que eles criaram um ministério. O Ministério de Minas e Energia, certo? Do sucesso que foi essa questão econômica. No setor da indústria, 100% dos objetivos foram propostos. O fracasso foi na educação e na agricultura, certo? Então, o fracasso deles foi essas duas áreas, né? Mesmo assim, de 1957 a 1961, o PIB do Brasil cresceu 7%. Gente, era muito mais do que os países da América Latina, tá? Então, para vocês terem uma noção, olha só, o valor da produção industrial no Brasil, de 55 a 61, cresceu 80%, tá? As porcentagens de aço, 110%, de comunicação, 380%, mecânica, 125%, de material e de transporte, o crescimento foi de 600%. Ou seja, economicamente, um crescimento gigantesco. É 3 vezes maior o PIB do Brasil de 57 a 61 do que dos países latino-americanos de maneira geral. Tá? Só que o que aconteceu? Em 1958, como é um plano que tem a entrada massiva de capital estrangeiro, a partir de 58, nós temos uma crise econômica, certo? Aí começa o processo de inflação. Então, o próximo presidente, que é o Jânio Quadros, ele vai se eleger por quê? Porque o Brasil também está no processo inflacionário. E o detalhe, nesse período não tem reeleição. Então, o JK, ele não mexe na Constituição, ele não vai alterar em nada. Ele não vai ser candidato à reeleição, porque na Constituição não fala em reeleição. Quem é que vai mudar isso? Fernando Henrique Cardoso. Tá? Ele vai entrar no poder e aí ele vai querer essa continuidade, né, o FHC, e ele aprova a reeleição novamente. Tá? Então, no governo FHC, nós vamos ter a reeleição que é aprovada por ele, certo?
E o que vai acontecer, então, a partir de 58? Uma crise econômica advinda da entrada massiva de capital estrangeiro no Brasil, que vai ser uma herança aí adquirida por Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros vai se eleger, o Jânio Quadros, e o vice dele é o João Goulart. Tá? O João Goulart é que vai estar na governabilidade quando os militares assumem o poder. Isso a gente fala no terceiro bimestre. Quando a gente já voltar para a aula presencial, a gente vai discutir o regime militar que a apostila traz no terceiro bimestre. Para a gente poder entender, o Jânio Quadros assume, então, a presidência com o slogan varre, varre, vassourinha. Varre toda a sujeira da corrupção, porque daí eles vão atrelar o governo do JK a um governo corrupto por conta do processo inflacionário e da entrada massiva de capital estrangeiro. Galera, sobre o governo de... Já estava na apostila não. Sobre o governo de JK, beleza? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, não. Tudo tranquilo? Não. JK? Então, olha só. A gente vai responder algumas perguntas que estão aqui na apostila da hora do estudo. Peguem lá na hora do estudo de vocês. A gente vai fazer a número 3 da PUC, tá? Do governo JK. Aí a número 4, que vai falar de JK. 5 e 6 ali. Olha o Silvio, minha gente, chegando por aí. Oi, Silvio. Está conectando. Olha só. Vamos lá, então, gente. Página 63, para a gente poder encerrar aqui. Tem uma questão número 3, PUC do Rio. O petróleo é nosso, foi o lema da campanha, né? Que empolgou ali os políticos, é uma campanha de Getúlio, né? Empolgou os políticos, associações profissionais e organizações diversas do Brasil de 47 a 53. Sobre esse tema, o episódio e suas motivações são corretas as afirmativas, à exceção de uma. Então, olha só, a letra E é a que está errada. Se o governo de Vargas demonstrou interesse na Petrobras, o governo de JK foi indiferente à produção de petróleo, preferindo investir nas pesquisas para o desenvolvimento de energia nuclear. Ele não abandonou, gente. Ele tinha como base a indústria pesada, certo? Mas, é claro, aqui é uma análise do governo de Getúlio Vargas, certo? Mas só para a gente poder entender ali que vai falar de JK. Então, o governo de Getúlio Vargas tinha a questão do petróleo muito forte, né? Mas o JK de continuidade, certo? Aí, olha só, tem a imagem do Caruso aqui. Aqui é a figura de Getúlio também. Então, nós já falamos bastante do Getúlio. Vamos ver aqui. Aqui, ó, que vai falar de JK. A número 5 fala de JK. Existem 2 países entre os quais é difícil distinguir o verdadeiro. Na fazenda do interior, o homem do campo trabalha de enxada e transporta uma colheita insignificante em carroças rangentes. Na cidade de São Paulo, a cada hora termina-se um prédio. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto Getúlio Vargas quanto JK, o objetivo deles é parque industrial. Então, de certa maneira, havia uma política da máquina chegar da mecanização do campo. Então, havia uma perspectiva de mecanização do campo. No entanto, não houveram políticas públicas eficazes para o campo. Ou seja, o objetivo desses governos, explicitamente, era o parque industrial. Então, a galera do campo se sentia abandonada. Então, na década de 50, na década de 60, né, nós temos aí, que é muito forte, a figura do próprio Jeca Tatu, né? Ou seja, o homem do campo que fala errado e tal, que acaba ganhando um olhar diferente para a mídia. E aí há uma discussão, ou seja, há uma crítica sendo feita
com humor para com o homem do campo, desse abandono do governo para com o homem do campo, que é muito forte nesse período histórico, certo? O texto e a charge representam de formas diferentes um dos principais dilemas do desenvolvimento no governo de JK, durante a segunda metade de 1950. A alternativa que mais apresenta esse dilema é contrastes culturais e educacionais entre as elites paulistas e nortistas. Gente, a base dele não era educação. Desigualdade política e ideológica entre oligarquias do Nordeste e sulista. Não havia esse dispute é boa, né? Essa disputa entre sulistas e nortistas nesse aspecto cultural. Defasagem histórica e tecnológica entre o setor petrolífero e agroexportador? Também não. Disparidades econômicas e sociais entre os setores agrário e urbano-industrial. Essa é a alternativa correta. Ou seja, qual foi o fracasso dele? A questão agrária, a questão da agricultura e da educação. Tá? E qual foi o ponto mais alto da governabilidade dele? Os parques urbano-industriais. Apesar de futuramente, daí 58, 60, nós termos a questão do processo inflacionário muito alto, depois nós vamos ter um equilíbrio dessa inflação, que é um período chamado de milagre econômico dentro do regime militar, tem muita inserção de capital dos Estados Unidos no Brasil. Quando há um rompimento com esse capital estadunidense, nós vamos a uma crise gigantesca, que só vai ser equalizada com a criação do real. Então, a criação do real quando é, prof? 1994. Então, 60, final ali da década de 60, 70, 80, mas principalmente final da década de 70 e 80 e início dos anos 90, nós vamos ver um período inflacionário muito grande. Isso só vai conseguir ser equalizado, ou seja, só vai entrar numa constante com a criação do Plano Real, que é criado no governo do Itamar Franco, mas sob organização do Fernando Henrique Cardoso. Estava no ministério que organizou o plano econômico. E é por isso, por ele conseguir fazer esse plano econômico, que ele foi eleito presidente da República e depois reeleito, certo? Então, alternativa D. Questão do Enem agora. Foco ali, gente. Ano de 54 foi decisivo para Carlos Lacerda. Lembra, Carlos Lacerda é a pedra no sapato de Getúlio. Os que conviveram com eles em 54, 55 e 57, um dos seus momentos intelectuais mais altos, quando o governo de Juscelino tentou cassar seu mandato de deputado. Então, o Juscelino, o Lacerda, que era inimigo de Getúlio, era inimigo também de Juscelino, que também é um populista. Então, Getúlio é populista, Juscelino é populista. Lacerda é inimigo dos dois. Inclusive, o JK queria caçar o mandato dele. Como ele era um jornalista e era muito bem visto no meio intelectual, ele escrevia veementemente, tanto contra o governo de Getúlio Vargas, quanto contra o governo de JK. Tinham consciência de que Carlos Lacerda, em uma batalha política ou jornalística, era um trator em ação, era um vendaval desencadeado. Não se sabe como, mas que era impossível parar, fosse pelo método que fosse, ou seja, não tinha como parar o cara, literalmente. Com base nessas informações, e nesse período de 54, quando ocorreu o suicídio de Getúlio, né? E 64, nesse período, entre o suicídio de Getúlio, governabilidade de JK, certo? Depois de JK, então, chega ao poder o Jânio Quadros com o João Goulart, certo? Que é o seu vice. E aí, em 64, chega ao poder os militares. Durante esse período, conclui-se o quê? A cassação do mandato parlamentar de Lacerda antecedeu a crise que levou à morte, crise que levou Vargas à morte? Não. Tá? Lacerda e adeptos do getulismo, aparentemente opositores, expressavam a mesma posição político-ideológica? Não, gente. Lacerda tinha uma posição política, o getulista
A implantação do regime militar em 64 decorreu de uma crise surgida com a contestação à posse de Juscelino como presidente. Gente, 64, Juscelino não está no poder. Juscelino não mexe na Constituição. Ele sai ao final do seu mandato. Existe uma eleição democrática em 60. Quem ganha? O Jânio Quadros. Por quê? Porque ele tem um slogan: varre, varre, vassourinha, varre toda a sujeira da corrupção. Tá? E aí esse slogan, essa ideia de pobreza, que ele era do povo, que ele ia lutar contra a corrupção, ela vence, ele ganha com mais de 48%. Foi uma votação histórica. Só que ele era altamente autoritário. O Jânio Quadros não era bem certo as ideias, não era uma pessoa normal, não era uma pessoa de Deus. Por quê? Porque ele cria algumas leis que são surreais. Até anotei aqui, para vocês terem uma ideia do que ele faz. Quer ver? Ele proíbe propaganda em cinema, o Jânio Quadros. Ele regulamenta horários para jogos de carta, jogos de futebol. Ele, vamos ver o que mais que ele bota aqui, normas para participação de crianças em TV. Ele proíbe jogos de futebol dia de semana. Ele proíbe mulher de biquíni na praia. Então, ele acaba se tornando muito impopular. Ele fica somente 7 meses no poder. Ele torna-se impopular. Ele ganha com o slogan. Olha só o slogan dele. Varre, varre, vassourinha. Varre essa bandalheira. O povo já está cansado de viver dessa maneira. Tá? Ele, para falar com os ministros dele, ele enviava bilhetinhos, gente, para os ministros. Então, ele fica 7 meses no poder. E ele renuncia, ele não tem articulação política nenhuma, ele renunciou. Então, se ele renunciou, quem assume? O vice dele, que é o João Goulart. Só que o João Goulart, quando o Jânio Quadros renuncia, ele está na China. Então, ele é visto como esquerda. Ele vai condecorar o João Goulart, ele condecora o Che Guevara. Então, ele é visto como uma ameaça de esquerda quando ele assume o poder. Isso dá mais força para os militares. Por quê? Já existe um interesse dos militares chegarem ao poder na época de Getúlio. Não chegam porque Getúlio escreve aquela carta e aí há uma comoção popular, não rola. Aí nós temos a chegar, aí tem o Café Filho, que é vice do Getúlio, que assume o poder, cumpre-se a Constituição. Novas eleições, JK populista, assume o poder. Construção de Brasília, meta síntese, 50 anos em 5, nacional desenvolvimentismo, beleza. Inserção de capital estrangeiro, rodovias, Cruzeiro do Sul e aumento do processo inflacionário. O que vai acontecer? Novo processo eleitoral. Quem ganha? Jânio Quadros com seu vice João Goulart. O João Goulart foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, que já era visto como esquerda no governo de Getúlio. E é o vice agora. Ganha porque o Jânio Quadros é visto como alguém que é do povo, tem toda aquela questão que é contra a corrupção que é dita no governo de JK, vence o processo eleitoral. Quando fica 7 meses no poder, renuncia, assume João Goulart, que é visto como esquerda. Fortalece a área mais tradicional com o apoio dos militares, que não querem, que acreditam que se o João Goulart se estabelecer muito tempo no poder, temos a questão da esquerda aí se estabelecendo. Isso vai dar mais força, vai acontecer vários movimentos, depois a gente vai discutir, e aí os militares chegam ao poder em 64. Certo? Então, olha aqui. C. A implantação do regime militar decorreu de uma crise de contestação? Não, gente. JK saiu de forma democrática. D. Carlos Lacerda atingiu o apogeu de sua carreira, tanto no jornalismo quanto na política, com a instauração do regime militar? Não. Ele está no ápice no governo de Getúlio, no governo de JK. Agora aí, Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda contra quem procurou reagir. Sim, ele queria até caçar o mandato não caçou, mas ele almejava fazer a cassação do mandato de Carlos Lacerda. Não fez, porque o Carlos Lacerda era muito popular. Então, não era interessante para ele também. Certo? Galera, alguma pergunta até aí? Não. Não? Não. Vocês têm alguma questão aqui que é do CA?
que é interessante. Não, bem tranquilo. Olha só, gente. Seguinte, a gente vai fazer uma atividade, vai ser a primeira atividade avaliativa do segundo bimestre, certo? Vai ter, na verdade, vai ser diferente. É uma questão problema que vocês vão ter que resolver essa questão problema. Então, nós vamos pensar no nosso país hoje, ó. Não vou liberar as trilhas de JK e o do governo de JK, vocês terão um trabalho para entregar, certo? Que é o seguinte, como é que vai funcionar esse trabalho? Vocês vão pensar, refletir sobre o país que nós vivemos hoje, no contexto histórico de 2020, com todos os problemas advindo desse contexto histórico, seja problemas econômicos, seja a pandemia. Toda essa análise vocês vão ter que fazer. E vocês vão pensar, articular um plano de metas, assim como o JK tinha um plano de metas, que foi conhecido como Nacional Desenvolvimentismo, um plano de metas para o nosso país, vocês vão pensar um plano de metas para o nosso país. JK tinha 31. Não vou pedir para vocês fazerem 31, tá? O plano de metas de vocês deve ser articulado em 10 metas, certo? Então, vocês vão articular, pensar, refletir e articular 10 metas, tá? Para o nosso país atualmente. Lembrando, se eu vou articular 10 metas, essas 10 metas devem contemplar todos os setores do nosso país. Que setores são esses? Educação, saúde, transporte, energia, indústria de base, comunicação, tá? Então, vocês primeiro têm que fazer um levantamento de todas as áreas e, quem sabe, criar uma meta para cada área. Não sei. Ou vou concentrar na saúde, na educação. Aí vocês é que vão se articular. Pensem em 2020, pensem no cenário do nosso país hoje e o trabalho de vocês é a construção de 10 metas, tá? Pensando no nosso país atualmente, pensando em uma situação problema, certo? E na solução dessa situação problema. Depois, nós vamos discutir essas metas. A gente vai dessas principais metas. Dessas 10 metas, vocês vão eleger as 3 principais. Constroem 10 e vão eleger as 3 principais e defender essas 3 principais metas. Entenderam, gente? Sim. Então, 10 metas. Sim. Eu vou mandar outro link, tá? Porque eu quero explicar mais umas coisinhas para vocês. Então, 10 metas. Dessas 10 metas, vocês vão elencar as 3 principais, que vai ser o alicerce de vocês. Correto? Para a gente poder estar discutindo e vocês estarem defendendo essas 3 principais metas. Né? Uma proposta de trabalho diferente, em que vocês serão os protagonistas da construção do conhecimento. Né? Não vai ser só uma transmissão de informação, mas sim uma construção efetiva de conhecimento. Esse é o objetivo.